Soy Padre Carlos Molina, fraile franciscano. Sou o Padre Carlos Molina, frade franciscano da Custódia de Terra Santa, custódia que há séculos tem cuidado dos santos lugares. Neste lugar onde nós estamos agora, lugar particular que é a região de Tábiga e particularmente o Santuário do Primado de São Pedro, onde queremos meditar o que é a graça de Deus no meio de nós. A graça que passa por nós. Nós não passamos por Terra Santa. A Terra Santa chega a todos os lugares. Mas podemos dizer que a Terra Santa passa por nós, através dos meios de comunicação de massa, através da meditação, através da contemplação desses lugares e através da graça, que nos acompanha através desse lugar da Bíblia, através dos textos bíblicos, particularmente neste lugar, o texto do Evangelho de São João. Pero podemos decir que a Terra Santa pasa por nosotros a través de los medios de comunicación, del mass media, a través de la meditación, a través de la contemplación de estos lugares y a través de la gracia, que es la gracia que nos asiste a través de la Biblia, a través de los textos bíblicos, particularmente en este lugar el texto del Evangelio de San Juan. El lago de Tiberíades. O Lago de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia ou de Genezaré, tem 20 quilômetros de extensão e está a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Sobre estas águas, Jesus caminhou e acalmou a tempestade, e ao redor do lago exerceu boa parte do seu ministério. Aqui também Jesus apareceu aos seus discípulos, ressuscitado. Às margens deste lago, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos em um momento de frustração. Eles haviam trabalhado a noite inteira e nada conseguiram pescar. Ao amanhecer, narra o Evangelho, Jesus estava na praia e perguntou aos discípulos se tinham algo para comer. Eles não o reconheceram. Como não haviam pescado nada aquela noite, responderam, não. Jesus lhes disse, lançai as redes para o lado direito da barca e encontrarão peixes. Os discípulos assim fizeram, e por terem obedecido à ordem de Jesus, experimentaram o sustento que é dado aos que perseveram e confiam, e assim encheram as redes de peixes. E encontrarão peces. Los discípulos así lo hicieron, y gracias a que obedecieron la orden de Jesús, experimentaron el sustento que Él da a los que perseveran y confían, y así llenaron las redes de peces. Este evangelio lo podemos dividir, si queremos, en dos partes. La primera parte. Este evangelho podemos dividir em duas partes. A primeira parte é o encontro de Jesus com seus discípulos. E nesse encontro está também Pedro, pedra fundamental da igreja, que no segundo momento podemos contemplar no Evangelho de São João, esse diálogo do Mestre com seus discípulos. Depois de ter feito a refeição com seus discípulos, na primeira parte do Evangelho que citamos hoje, Jesus se dirige a Pedro, pede que professe seu amor, quero dizer, vemos a primeira parte do Evangelho, vemos como uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta por parte de Jesus e uma resposta por parte de Pedro. Quero dizer, Jesus, nessa profissão de fé e amor que pede a Pedro e que Pedro faz nessa declaração de amor, Jesus lhe confia sua igreja. O pastor de sua igreja, que é seu discípulo, tem um amor muito grande por seu Senhor. E ele o declara, ele confessa quando Jesus lhe pergunta, Pedro, me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes, te amo. E Jesus responde a Pedro, apacenta meu rebanho. Nessa resposta de Jesus a Pedro, vemos como Pedro confessou sua fé, declara que ama o seu Senhor e, amando o seu Senhor o escolhe como pedra fundamental da igreja. É nesse diálogo e nessas três perguntas que Jesus diz, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí temos uma profissão de amor, uma declaração de fé, sobretudo temos um itinerário de esperança. Se bem que Pedro 3 vezes o negou, mas 3 vezes disse ao Senhor, confessando sua fé que o ama e o segue. Ele não cai no erro do desespero, porque confiou em seu Senhor. Se afasta do desespero para se aproximar da esperança, e aproximando-se da esperança, o confessa Senhor. Confessa ser seu Senhor.
e assim demonstra sua fé e o amor que possui por seu mestre. Mestre que o chamou e mestre que o constitui. Pedra fundamental de toda a igreja e o faz pastor de sua igreja. Por isso, o amor de Jesus é a garantia do amor a toda a sua igreja, a garantia de que no sim de Pedro se encontra um pastor. Meditando sobre esse lugar santo, lugar onde Jesus esteve, passou e comeu com seus discípulos, onde Jesus faz seu discurso sobre a igreja, na figura de Pedro, podemos meditar a fé. Temos que alimentar a nossa fé. Não temos que alimentá-la com falsas crenças, mas alimentar através do amor que vem de Jesus. Aqui o Senhor Jesus, a todos os peregrinos que passam, não pede grandes coisas, lhe pede pequenas coisas, e nessas pequenas coisas está a palavra doar-se, servir, e em doar-se e poder servir se faz só com um objetivo, amor a Jesus e a sua igreja, e o amor a este depósito que é a fé, que se transmite através de sua igreja. Nós todos formamos a igreja, todos somos um corpo místico, um corpo que se une, para estar com uma só cabeça, que é Jesus Cristo. Ese error. ¿Por qué? Porque confió en su Señor. Se aleja de la desesperación para acercarse a la esperanza. Y acercándose a la esperanza, lo confiesa Señor. Lo confiesa su Señor. Y ahí demuestra la fe y el amor que tiene por su Maestro. Maestro que lo ha llamado y Maestro que lo hace piedra fundamental de la iglesia. Y lo hace pastor de su grey. Por eso el Señor lo constituye pastor, pastor de toda la grey. Lo constituye en la iglesia piedra fundamental. Por eso el amor de Jesús es la garantía del amor hacia todo el grey, la garantía de que en el sí de Pedro encuentra un pastor. Meditando sobre este lugar santo, lugar donde Jesús pasó, donde Jesús estuvo, donde Jesús come con sus discípulos, donde Jesús hace el discurso de la iglesia en la figura de Pedro, podemos meditar la fe. La fe hay que alimentarla, pero no hay que alimentarla con falsas creencias. Hay que alimentarlas a través del amor hacia Jesús. Aquí el Señor Jesús a todos los peregrinos que pasa no le pide grandes cosas, le pide pequeñas cosas, y en esas pequeñas cosas está la palabra donarse, servir. Y el donarse y el poder servir se hace solo con un objetivo, que es el amor. El amor a Jesús, el amor a su iglesia, el amor a ese depósito que es la fe que se transmite a través de su iglesia. La iglesia la formamos todos, todos somos un cuerpo místico, un cuerpo que se une para estar bajo una misma cabeza, que es Jesucristo. Seguindo o itinerário da Igéria e fazendo um percurso arqueológico deste lugar, podemos dizer duas palavras neste lugar que é a custódia da Terra Santa. Custódia em nome de todos os cristãos da Igreja Universal e por mandado da Sede Apostólica, a Santa Sé do Vaticano. Podemos dizer arqueologicamente que hoje podemos contemplar aqui, por exemplo, seis pedras que na época bizantina, por volta do século V ao século IX d.C., essas pedras possuem a simbologia dos 12 tronos, e por isso temos os restos das pedras bizantinas, que estavam rodeando o monumental que existia.
como podemos dizer, a construção bizantina. Piedras, 6 piedras que en la época bizantina, más o menos alrededor entre el siglo V y el siglo IX después de Cristo, esas piedras tenían la simbología de los 12 tronos. Y por eso tenemos restos de las piedras bizantinas que estaban aquí rodeando la monumental existencia de lo que podemos decir la construcción bizantina. Estamos en la zona de Tabga. Estamos na zona de Tábiga, que significa lugar das 7 fontes. Depois vamos falar o porquê de 7 fontes e como essas fontes foram sinalizadas. Podemos dizer que como zona de Tábiga tem outras zonas muito importantes, como por exemplo temos o Santuário de Cafarnaum, zona de Cafarnaum, que narra os evangelhos, onde foi a vida pública de Jesus, o Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, ou Lago da Galileia, que é o mesmo lugar. Temos a zona de Cafarnaum, o primado de São Pedro em Tábiga, o lugar da multiplicação dos peixes e dos pães, e também temos o lugar das bem-aventuranças. Tudo aconteceu na parte ocidental do lago. Mais especificamente, o lugar que estamos agora é o lugar do primado de São Pedro. Por isso, os convido, me acompanhem para ver, olhar e fazer nosso o lugar do primado de São Pedro, o lugar de Tábiga. Todo se recoge alrededor de la parte occidental del lago. Más específicamente, en el lugar que estamos ahora, es el lugar del primado de San Pedro. Por eso les digo, acompáñenme a ver, a mirar y a hacer nuestro, a hacer propio, el lugar del primado de San Pedro, el lugar de Tabga. Aqui estamos diante de uma escada muito particular porque é uma escada que provém de um escrito do famoso itinerário de Egéria. Em Egéria, nós encontramos por volta dos anos 381, 384 d.C., onde em um livro se fala sobre o lugar santo, onde se recorda o primado de São Pedro, onde descreve uma escada que desce até o lago. E nessa escada podemos contemplar a Jesus que desce até o lago. E aqui, neste lugar, tivemos a graça de ver o Papa João Paulo II, quando no ano 2000, peregrino na Terra Santa, sai por essa porta e contempla o Mar da Galileia, que nesse ano 2000 a água chegava até esse nível, e também o lago, numa profundidade de 58 a 60 metros. Sendo assim, o lago chegava até neste lugar. Antes disso, o primeiro dos pontífices que visita a Terra Santa depois de São Pedro é o Papa Paulo VI, que visita também este santuário. E saindo por essa porta, vê o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, e faz uma oração a Nosso Senhor. Por isso, Tábiga, que significa lugar das 7 fontes, também foi visitada pela peregrina Egéria. Ao redor do lago encontra-se a pequena igreja do primado de São Pedro, que hoje é constituída como um santuário franciscano. Dentro da igreja encontra-se a pedra onde se crê que Jesus comeu com os discípulos a refeição que ele mesmo preparou. Por lo tanto, el agua llegaba hasta este lugar. Precedentemente, el primero que visita la Tierra Santa de los pontífices después de San Pedro es el Papa Pablo VI, que visita también este santuario, ve saliendo por esa puerta el mar de Galilea, el lago de Genesaret, y hace una oración a nuestro Señor. Por eso, Tabga, que significa lugar de las 7 fuentes, también fue indicado por la peregrina Egeria.
A orillas del lago se encuentra la pequeña iglesia del Primado de Pedro, que hoy es constituida como un santuario franciscano. Dentro de la iglesia se encuentra la piedra donde se cree que Jesús comió con los discípulos la comida que él mismo preparó. Estamos diante da fachada da igreja construída pelo arquiteto Antônio Barluzzi em 1933. Igreja que apoia sobre os fundamentos, se podemos chamar assim, das igrejas precedentes, ou melhor dizendo, dos restos de uma pequena igreja entre o quarto e quinto século, com certeza. Nós estamos diante de uma pequena igreja que conserva sempre a graça dos lugares santos, a graça que é um lugar que nos ajuda a meditar no recolhimento. El quinto siglo. Ciertamente nosotros estamos adelante de una pequeña iglesia que conserva siempre lo que es la gracia de los lugares santos y de lo que es la gracia de un lugar que en el recogimiento nos ayuda siempre a meditar. Os convido a entrar no santuário. Estamos dentro do santuário, dentro do lugar onde vemos, de modo particular, uma rocha ou uma pedra, na qual a tradição, através dos séculos dos primeiros cristãos, através da veneração dos primeiros cristãos, vemos que aqui, nesta rocha, esta pedra que está diante do altar desta belíssima igreja, vemos como os peregrinos, através do tempo, vão deixando suas marcas, seus vestígios ao vir venerar esta pedra. Esta pedra foi venerada pelo Papa Paulo VI e também pelo Papa João Paulo II, quando visitou a Terra Santa nesta pedra. Os cristãos de hoje, atuais, têm venerado os primeiros cristãos. Tem-se venerado sempre a figura da fé. Uma pedra, uma rocha que vê o Mestre. Vem fazer memória da presença de Jesus no meio de seus discípulos e que partilha o pão, e eles reconhecem que é Jesus ressuscitado. Vemos também que esta pedra se une com o resto da capela, e vemos também que esta pedra que vai até a parte de fora se une com a descrição da escada de pedra e do banco de pedra que temos lá fora. E por isso tudo, se podemos chamar assim, os descobrimentos arqueológicos unidos ao Evangelho nos mostram como os primeiros cristãos veneravam este lugar. Faziam memória da presença de Jesus com essa fé. Essa fé é motivada pelo amor. Amor a quem? Amor a Deus, amor ao seu Filho Jesus Cristo, seu amor presente no meio de nós. É o Senhor ressuscitado. Vemos também que esta piedra se une com o resto da capilla e vemos também que esta piedra que va hacia la parte de afuera se une con la descripción de la escalera de piedra y del banco de piedra que tenemos afuera, y por eso todo, si lo queremos llamar, los descubrimientos arqueológicos unidos al Evangelio nos muestran cómo los primeros cristianos veneraban este lugar y hacían memoria de la presencia de Jesús con esa fe que viene movida por el amor. ¿El amor a quién? El amor a Dios, el amor a su Hijo Jesucristo, el amor al Señor presente en medio de nosotros. Outro momento forte foi o encontro de Jesus com Pedro, o discípulo a quem Jesus disse: Simão, filho de João, me amas mais que a estes? Depois de perguntar 3 vezes, Jesus confiou a Pedro a missão de cuidar de suas ovelhas.
Poder meditar sobre a figura do mestre que fala a seus discípulos, um mestre que pede ao seu discípulo um ato de amor em aceitá-lo como seu Senhor, e não cair em desespero, e professar a esperança através de uma resposta que se dá somente por amor. Podemos meditar e podemos chegar a uma conclusão que é o mundo de hoje. O Mestre Jesus, o Senhor, que diz a Pedro, Pedro, me amas? E ele pergunta 3 vezes. O Senhor Jesus hoje, no mundo de hoje, nas situações particulares que nós vivemos neste mundo, e nossas vidas também, constantemente nos pergunta se nós o amamos. Hoje nos pergunta, tu me amas? Na dificuldade de cada dia, naquilo que muitas vezes não nos agrada, precisamos dar uma resposta ao Senhor. Muitas vezes, as situações que acontecem na nossa vida não nos agradam, mas talvez, na prova, podemos ver o amor de Deus. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa sozinhos, e é por isso que nos dá seu Filho Jesus Cristo. E hoje Ele nos pergunta, assim como perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro lhe responde, Senhor, tu sabes que te amo. E pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta meu rebanho. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, porque o Senhor conhece tudo. Jesus também nos pergunta hoje, na situação em que estamos vivendo, e a resposta tem que ser fé. A resposta não pode ser um ato de desespero, tem que ser um ato de esperança. Não podemos ter tudo, mas podemos ter com Jesus, porque Ele é o Mestre, Ele é quem nos salva, Ele é quem nos chama, e entre todos os chamados também somos eleitos, somos os escolhidos do nosso Senhor. Por isso, a resposta que hoje temos que dar diante das dificuldades que se apresentam nos dias de hoje é um ato de fé, seguir confiando com fé. Com fé, não pedir ao Senhor coisas grandes, mas lhe pedir que nos dê a fé para superar as situações, e assim fazer um grande ato por parte nossa, como resposta ao nosso Deus, e um grande ato de amor para o Senhor ao nos dar a fé pelo seu Filho Jesus Cristo. Por isso, responder com um sim é responder com um ato de amor. E neste ato de amor temos também um ato de confiar, de ter confiança naquele que nos chamou. E a resposta tem que ser fé. La respuesta no tiene que ser un acto de desesperación, tiene que ser un acto de esperanza. No podemos tener todo ya, pero sí lo podemos tener con Jesús. Porque Él es el Maestro, Él es el que nos salva, Él es el que nos llama. Y entre todos los llamados también somos elegidos de nuestro Señor. Por eso, la respuesta que hoy tenemos que dar adelante de las dificultades que se presentan en el mundo de hoy es un acto de fe. Seguir confiando en fe, con fe. No pedirle al Señor cosas grandes, sino pedirle que nos dé la fe para superar las cosas. Y entonces va a ser un acto grande por parte de nosotros como respuesta a nuestro Dios y un acto grande de amor del Señor al donarnos la fe a través de su Hijo Jesucristo. Por eso responder con un sí es responder con un acto de amor. Y en este acto de amor tenemos también un acto de confiar, de tener confianza en aquel que nos ha llamado. Muitas pessoas vêm de longe para aqui reacender a chama da fé. E ao tocarem a água do mar que regou tantas histórias do Evangelho, sentem-se como que banhados pelo amor daquele que atraiu a muitos neste lugar. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa.
Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site